1984 não é mais ficção. Artigo publicado no site do Instituto Civitas em 26 de abril de 2023, de autoria de Gerson Gomes. A famosa novela, escrita em 1949, 4 décadas antes do ano estampado em seu título, 1984, tem sido retirada das prateleiras de antigas obras de ficção científica e posicionada em local de destaque nas livrarias de todo o mundo. Qual a razão? Do que trata esse livro para, subitamente, voltar a ser procurado por leitores de todos os países e de todas as idades? George Orwell escreveu sobre um mundo que não existia antes do século XX. Um estado descrito como totalitário era algo bem pior que os governos tirânicos conhecidos até então, e o país descrito nas páginas de 1984 era governado por um sistema político quase inimaginável à época. Aristóteles havia definido o termo tirania muitos séculos antes, como a forma de governo onde uma pessoa ou um pequeno grupo exerceria o poder de acordo com a sua vontade. O governo de Orwell era diferente. O controle sobre a totalidade da vida sobrepujava a tirania aristotélica e, a bem da verdade, somente deixaria as páginas da ficção com o surgimento da ciência e tecnologia modernas. Heródoto conta que, na Pérsia, até mesmo pensar em algo ilegal era crime. A lei dos persas almejaria abarcar o que as pessoas tinham em suas mentes. O famoso historiador grego, no entanto, desmistificou essa crença popular, afirmando que os governantes não seriam capazes de acessar os pensamentos. Orwell, em contrapartida, concebeu um mundo onde a tecnologia seria capaz disso. Com câmeras e microfones escondidos por toda parte para ver e ouvir tudo quanto era feito no fictício país de Oceania. O controle total era exercido pelos agentes da polícia do pensamento, expertos em ler e interpretar as expressões faciais. Para a inveja de muitas lideranças políticas de democracias em nossos dias, na China já existe algo muito próximo ao mundo de Orwell. Câmeras e sensores por toda parte registram e analisam o comportamento das pessoas, com amplo uso de inteligência artificial. O tráfego de mensagens via internet é monitorado e algoritmos poderosos atribuem um score social a cada indivíduo. Quando um chinês age e pensa de forma considerada politicamente incorreta, é penalizado pelo governo, pondo em risco seu emprego, sua família e amigos. O faltoso pode vir, assim, a perder a liberdade de viajar pelo próprio país, onde a permissão para consumir determinados produtos e serviços passa a ser condicionada ao perfil individual junto ao PCC, Partido Comunista Chinês. Cabe reconhecer que a tecnologia apta ao controle de manipulação de decisões não é exclusivamente chinesa, e sendo amplamente utilizada também nas redes sociais do Ocidente, onde são rastreadas as compras, viagens, os restaurantes frequentados, hábitos de lazer, prontuários médicos, trajetos percorridos de automóvel, etc. Em 1984, o protagonista é um homem chamado Winston Smith, funcionário subalterno do governo de Oceania. Seu burocrático trabalho é reescrever a história. E para tal, desaparece-se com dados do passado de determinados cidadãos. Seus alvos podem ser pessoas com elevada importância política ou apenas simples habitantes que tenham faltado com alguma obrigação para com o Estado. A tarefa é cumprida apagando-se fotografias em livros, revistas, jornais e demais registros históricos que tenham que se conformar à nova verdade recebida dos seus superiores. Orwell expõe em detalhes os conflitos psicológicos de Winston, que se torna cínico diante do passado constantemente falsificado, nutrindo um sentimento que nada é verdadeiro também no presente. O protagonista, então, comete 2 atos ilegais em Oceania. Inicia a escrita de um diário pessoal e, concomitantemente, passa a se encontrar em segredo com Julia, por quem se apaixona. Neste ponto da trama surge um gentil idoso, dono da loja sobre a qual Julia e Winston secretamente se encontravam, que, revelando sua verdadeira identidade de agente da polícia do pensamento, denuncia o casal. Winston é preso, torturado e enviado para um seminário, chefiado pelo vilão da obra, O'Brien, que veio a ser interpretado por Richard Burton em sua última aparição no cinema. O filme baseado na obra de Orwell foi lançado na Inglaterra com óbvio senso de oportunidade em outubro de 1984, seguido da estreia nos Estados Unidos em dezembro, na cidade de Nova York. O'Brien se valia do pensamento duplo como ferramenta de lavagem cerebral, impondo a adoção simultânea de 2 pensamentos sempre contraditórios para a reeducação dos internos.
Por essa razão, o órgão de tortura em Oceania integrava o Ministério do Amor. E o Ministério da Verdade estavam presentes os slogans: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Cortamos as conexões entre as crianças e seus pais, entre homens e mulheres. Ninguém mais ousará confiar em uma esposa, em um filho ou mesmo em um amigo, discursava O'Brien. No futuro, os filhos serão retirados de suas genitoras, como hoje os ovos são colhidos das galinhas, e o instinto sexual erradicado. A procriação será uma formalidade anual, como a renovação de um cartão de alimentação. Não haverá mais lealdade, a não ser a lealdade ao partido e ao seu líder supremo, Big Brother. Daí surge a marca mundial do famoso reality show. Ao ler 1984, é quase impossível não trazer à memória a polêmica gestão da pandemia de Covid-19. Escolas fechadas e rotuladas como perigosas, enquanto ajuntamentos progressistas de protesto eram considerados seguros e necessários. Clínicas de aborto listadas entre os serviços essenciais, enquanto exames, tratamentos de saúde e cirurgias importantes eram postergados e cancelados. Templos religiosos fechados por ação policial, enquanto lojas de bebidas e cassinos eram mantidos funcionando. Nunca os slogans do Ministério da Verdade foram tão eficientemente empregados. A imposição mundial do uso de máscaras, as decretações indiscriminadas de lockdowns, os toques de recolher e as atividades ao ar livre banidas, tudo ao mesmo tempo nos remetem à incômoda pergunta: como foi possível impor esse nível de controle social de maneira tão uniforme e global? Orwell era um crítico do totalitarismo gestado logo após a Segunda Guerra Mundial no ambiente europeu. A sociedade fictícia que reproduziu era completamente destituída de liberdade, subjugada por um Estado totalitário que controlaria tudo e todos, o que comem, o que leem e o que sentem. Nesse contexto distópico, todos eram desafiados a abandonar as evidências trazidas por seus próprios olhos e ouvidos. A atualidade dessa novela de ficção é incrível. Escrita antes da ascensão e derrocada da União Soviética, da queda do Muro de Berlim, do surgimento dos computadores pessoais, smartphones e mesmo da internet, a obra de Orwell apresenta um Big Brother dotado de uma inteligência artificial que, mesmo hoje, nos parece assustadora. Há uma incômoda usurpação da onisciência e onipresença divinas nesse livro. Escrito muito antes do surgimento da comunicação satelital, da fibra ótica, das moedas digitais ou mesmo do comércio virtual. Se há 40 anos, na escuridão das salas de cinema, sua obra foi encarada como mera diversão, hoje é levada a sério por milhares de cidadãos desconfiados dos O'Briens contemporâneos. O risco do totalitarismo é real e assola o presente. A manipulação ardilosa do passado é feita às claras, enquanto um futuro global é modelado à revelia e sem delegação. É impressionante que, no Fórum Econômico Mundial, um governo único seja vaticinado como inexorável, estribada em uma autoridade de origem desconhecida da maioria dos habitantes desse planeta que Klaus Schwab deseja salvar. Gestores globais de ativos financeiros impulsionam políticas públicas fielmente seguidas com um nível de orquestração jamais visto, à medida que pautas como mudanças climáticas, nova ordem mundial, Agenda 2030 ou nova matriz energética são pacificamente assimiladas como se emanadas de um oráculo na antiguidade greco-romana. Big Brother está vivo. 1984 não é mais ficção.